não dá para encaixar o rema. E eu te digo para você, debaixo de uma inspiração do Espírito, não dá para não encaixar o rema. Amém, amado? Porque, irmãos, a palavra ela vai te libertar mesmo. A palavra ela vai mexer com você. A palavra vai te posicionar e te colocar na vontade de Deus. Irmãos, talvez as pessoas elas vêm para a igreja e elas vêm com algumas expectativas mesmo de receberem talvez um refrigério em uma situação que elas estão enfrentando. Mas, amado, o importante, ou a essência de tudo que nós estamos fazendo como igreja, é que você receba a palavra. Porque é a palavra, irmãos, que vai nos consertar. É a palavra que vai nos dar um norte, é a palavra que vai trazer uma estrutura espiritual para você. Não só para te aliviar no domingo, mas para que você possa viver uma vida aliviado, irmãos. Amém? Jesus ele vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, uma palavra de Deus vai trazer alívio para você, mas vai colocar a tua vida em movimento. Amém? Eu era apenas um jovem quando eu encontrei essa palavra, irmãos. Quando eu cheguei no rema, eu era bagunçado na minha mente, bagunçado na minha família. Eu não tinha perspectiva não, irmão. Não tinha nem sonho, não tinha nem como sonhar. Mas quando essa palavra entrou no meu coração, irmãos, quando eu me encontrei com o rema, irmãos, isso mudou. Você está aqui? Isso mudou, irmãos. Por quê? Por causa da palavra. Então, se você pegar, irmãos, essa oportunidade, a Bíblia tem um texto que diz lá na Velha Aliança, né? Diz, quem sabe se não foi para um tempo como esse que você está no palácio. Sabe, irmãos, o rema foi colocado como um tempo, foi colocado num tempo como esse para que você encontre ele e ele possa mudar a sua vida. Amém? Eu me lembro, nós estávamos em uma escola, e eu vou fechar com isso. Nós estávamos ajudando no início de uma escola e nós fizemos uma plotagem nos carros e colocamos estudo no rema. E, irmãos, nesse contexto, uma pessoa, ela tinha vivido uma vida totalmente em desacordo com a palavra, em desacordo dos princípios de Deus. E ela se arrependeu e encontrou Jesus. Jesus mudou, começou a mudar a vida dela. E ela disse que estava dirigindo no carro dela. E ela orando ao Senhor, Senhor, como eu queria te conhecer. Como eu queria encontrar o Senhor. Como eu queria ter uma experiência pessoal com Deus. E ela disse que Deus olhou para essa pessoa e disse, você só precisa olhar para frente. Quando ela olhou para frente, irmãos, um carro parou com a propaganda estudo no rema. Amém, amado? E sabe, irmãos, ela estudou no rema, ela fez os 2 anos de rema. E aquela palavra mudou a vida dela, mudou a vida financeira dela. Aquela pessoa casou, irmãos, e se tornou um grande empresário de um determinado lugar no Brasil. E sabe, irmãos, por quê? Porque aquela pessoa encontrou a palavra. Então, irmãos, se você encontrar um rema, se essa oportunidade está disponível, você precisa agarrar mesmo e pegar com toda força. Amém, amado? Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a história da tua família, isso vai prosperar, irmãos, porque a palavra, ela faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Nós não queremos uma religião, porque a religião vai te colocar numa esteira. Você vai gastar energia, mas você não vai sair do lugar. Mas quando você tem um encontro com a palavra, irmãos, sua vida vai mudar. Amém, amado? Amém. Deus vai te afetar não só por dentro, mas por dentro e por fora. Porque uma vez que você muda por dentro, aquilo que está por fora, irmãos, começa a afetar você. Amém, amado? Diga, Deus é bom. Eu estava numa conferência, irmãos, agora, no Rio de Janeiro, e eu vou compartilhar algumas coisas que nós temos, que Deus tem tratado comigo. Eu não sei se você tem percebido, mas existe um cheiro de medo aí fora. Amém? Por tudo que tem acontecido no nosso Brasil, irmãos, por todas essas coisas. E é interessante, nós às vezes como ministros, nós ficamos meio acuados ou cuidadosos de falar algumas coisas no púlpito, porque as pessoas às vezes elas fazem uma leitura muito rápida daquilo que nós falamos e elas não conseguem fazer uma análise total. Mas, amado, uma das coisas que precisamos entender é que é a nossa responsabilidade como ministro, irmãos, é ensinar a verdade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda a escritura, ela foi inspirada por Deus. E ela é apta, a palavra apta é habilitada. Ela é apta para ensinar, para redarguir e para corrigir. Sabe, irmãos, a nossa função como ministro é mostrar aquilo que está na palavra. Agora, irmão Hegel, ele diz que uma vez que nós cumprimos a nossa função como ministro, ensinar a palavra, a responsabilidade é mudada de mão. Porque uma vez que você ouve a palavra, você tem a responsabilidade de cumprir. Por isso que a Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado.
Amém, amado? Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade mesmo de combater o medo, o espírito de medo. Nós somos prisioneiros da esperança. Nós não dependemos, irmãos, desse mundo, nós dependemos do Senhor. Pode parecer que esse é um jargão de crente, mas não é, irmãos. O nosso suprimento, a nossa fonte vem do Senhor. Amém? E nós não podemos vacilar na nossa fé. Nós precisamos continuar firme em Deus. Porque a mesma palavra que te encontrou, irmãos, a mesma palavra que te prosperou, é a mesma palavra que vai te prosperar. Você está aqui? Amém, amado? Então, irmãos, tempos de crise, irmãos, não significa que isso vai afetar você. Porque a palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Quando você vai olhar principalmente os salmos, você vai ver a história dos salmos, irmãos. Muitos daqueles salmos nasceram em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de perseguição. Quando Davi estava sendo perseguido, quando Davi estava sendo, amém, amado? Quando pessoas estavam mentindo acerca de Davi, e ele começou a cantar para o Senhor. Cuidado com aquilo que você está cantando. Amém, amado? Não canta falta, irmãos. Não canta que as coisas estão caras. Isso nós já sabemos, amado. Mas a fé, ela precisa ter uma voz. A fé diz aquilo que está escrito. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Não foi assim que Paulo falou? Agora, irmãos, a essência, ou talvez o ponto principal desse texto, é que Paulo não disse o nosso Deus. Paulo disse o meu Deus, porque Paulo conhecia o Deus que ele servia. E porque ele conhecia, ele disse, olha, eu não sei se você sabe disso, mas o meu Deus, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Ei, você ainda tem um Deus, irmãos, em tempo de crise. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Faraó saiu, amém, com seu batalhão. O batalhão do Egito, irmãos, era um dos batalhões mais bem estruturados daquela época. De fato, irmãos, o Egito era a maior nação que existia naquele tempo. E os hebreus, irmãos, eles eram escravos. Eles não entendiam nada de guerra. Eles não sabiam guerrear. Eles tinham uma mentalidade de escravo. Eles tinham uma mentalidade de pobreza. Eles tinham uma mentalidade pequena. Agora, presta bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia vai dizer que o exército egípcio, amém, foi de encontro com o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que havia montanhas de um lado, montanhas do outro, e um mar na frente do povo. Agora, naturalmente não tinha como escapar. É assim ou não? Amém? Agora presta bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia diz que o povo clama a Moisés e diz, Moisés, e aí? A Bíblia não diz assim, mas eu estou parafraseando, amém? A Bíblia diz que o povo clama a Moisés. Agora, Moisés vai clamar a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. E eu costumo dizer que foi um momento onde Deus, irmãos, corrigiu uma oração. Onde Deus disse, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Diz ao povo que... Agora o que é que Deus está dizendo? Moisés, diz ao povo que continue firme, independente de qualquer coisa. Não é tempo de clamar, é tempo de continuar marchando. Porque se eu dei uma palavra, vai acontecer, independente de qualquer coisa. Amém, amado? Sabe, irmãos, vai ter situações difíceis mesmo, mas você precisa se levantar com a palavra. Essa palavra, irmãos, que você tem ouvido aqui, ela é suficiente para te colocar em movimento. E sabe, irmãos, uma das coisas que Deus compartilhou comigo nesses dias é que você precisa aprender a pressionar aquilo que está te pressionando. Amém, amado? Você precisa aprender a pressionar aquilo que está te pressionando. Você só tem como pressionar a tristeza rindo. Eu sei, irmãos, da importância de uma terapia em determinados casos, mas deixa eu te dizer uma coisa, a terapia não substitui a palavra. Existem coisas que a terapia resolve, mas existem coisas que a palavra, só a palavra pode resolver. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor não foi nem vai ser, é a minha força. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que a alegria do Senhor, ela está disponível, ela precisa ser acessada. Só tem como só existe uma forma de você pressionar a falta. É dando. Misericórdia, pastor. Não, irmãos. Você só pode pressionar a falta dando. Amém, amado? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, que o Senhor dá semente ao que?
Presta bem atenção nisso. A Bíblia não diz que Deus dá semente a quem é crente. Não, ele diz que ele dá semente a quem? Em outras palavras, Deus está dizendo, se eu encontrar um semeador, eu vou dar a semente. Se Deus encontrar um semeador, irmãos, Ele vai dar a semente. Então você só tem como pressionar a falta, irmãos, dando. Você só tem como pressionar o medo, irmãos, andando em fé. O irmão Rega vai dizer, irmãos, que medo é fé no diabo. Porque você já parou para pensar que o medo, ele tira nossas forças? Ele rouba a nossa voz. Ele rouba, irmãos, a nossa perspectiva. Nós ficamos paralisados. Sabe, irmãos, uma das características do medo é nos paralisar. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O mundo está paralisado numa dependência de algo natural. Nós não podemos se portar como o mundo. Você está aqui? Nós não podemos ter uma mentalidade do mundo. Uma das coisas que a Nancy fala no livro dela, irmãos, e eu acho espetacular isso. Ela diz, se o diabo te enrolar na tua mente, ele vai roubar a vida que Deus tem para você. Amém? Agora, Paulo vai dizer em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Amém? Diga, seja transformado. Agora, o que é que a religião faz? Venha para a igreja que Deus vai transformar a sua vida. Mas a Bíblia diz que você tem que ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora a Bíblia não diz se a estação estiver favorável. Não. A Bíblia diz, se você se transformar, você vai experimentar. Você vai desfrutar. Você vai viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém, irmão? E sabe, irmãos, a alma, a nossa mente, irmãos, é o campo de batalha onde o diabo tem trabalhado constantemente. Eu tenho pensado um pouco sobre isso, irmãos. Que, irmão, cura é uma realidade, sim ou não? Agora presta bem atenção, por mais que eu pregue cura, e se por acaso eu viesse morrer doente, você está aqui? Presta atenção, isso não quer dizer que cura não é uma verdade, irmãos. Porque fé é algo pessoal, é algo particular. Eu não posso basear a minha fé numa experiência humana. A minha fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Você está aqui ou não? Aleluia. Então Paulo, ele vai dizer, amém, que ele aprendeu a ser feliz em toda e em qualquer situação. Aleluia. Não deixa o café roubar a tua alegria. Amém, amado? Porque não vai faltar nada na tua casa, irmãos. O profeta, ele vai trazer uma palavra para a viúva de Sarepta. E ele diz, olha, amém? Ele chega lá, ele sai de um lugar, vai até um outro lugar. E quando ele chega nesse outro lugar, nessa outra terra, amém? Ele encontra uma viúva. E a perspectiva dessa viúva era uma pobre viúva. Quando você encontra, irmãos, alguém com uma necessidade, você diz, misericórdia. Se eu estou passando por privações, imagina essa senhora. Eu é quem vou ajudar ela. Você está aqui? Agora, irmãos, presta bem atenção nisso. Porque quando ele chega diante daquela viúva, ele diz, olha, traz um copo com água para mim. E a Bíblia diz que ela foi pegar, e no caminho ele disse, já que você vai, traz também um pão para não perder a viagem. Amém? E ela diz, olha, eu não tenho, o que eu tenho é um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Agora presta bem atenção nisso, irmãos. O profeta vai olhar para ela e vai dizer, faz primeiro para mim, diga primeiro. Deus está dizendo, irmãos, se você não negociar as primícias, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Você está aqui? Agora, é bem interessante porque se fosse hoje, irmãos, com certeza tinha um TikTok dizendo que o profeta estava roubando a viúva. Você está aqui? Com certeza havia, irmãos, um escândalo. Mas o profeta disse, ei, faz primeiro para mim. Em outras palavras, o profeta está dizendo, ei, deixa teu filho de lado e deixa você mesmo de lado. Faz primeiro para mim. Diga primeiro. Sabe, irmãos, presta bem atenção nisso. Existem sementes que estão te esperando. Existem sementes que estão te esperando.
Deus, ele não, amém? Deus não esquece da sua fidelidade. Deus não esquece daquilo que você plantou. Deus não esquece do seu coração. Pessoas podem esquecer, irmãos. Pessoas podem mudar, mas Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Agora, a Bíblia vai dizer, irmãos, que essa mulher, essa pobre viúva, ela foi e fez para ele. E ele disse: da tua panela não vai acabar a farinha, nem da tua botija vai secar o azeite. Até que, diga até que. Então, em outras palavras, o profeta está dizendo: existe uma estação que não vai faltar farinha. Existe uma estação que não vai faltar azeite, mas vai chegar uma estação de abundância. Você não vai comer farinha e azeite para todo sempre. Não, vai chegar chuva. Por isso que você precisa ser fiel em todas as estações da sua vida. Porque, irmão, talvez uma estação que você está passando não define o tamanho de Deus na sua vida. Deus é maior do que essa estação. Deus é maior do que essa falta. Deus é maior do que o desemprego, irmãos. Deus, ele chega certo na hora certa. Amém. E você precisa, nós precisamos, irmãos, se apegar com essas verdades. Nós não podemos negligenciar, irmãos, a nossa vida de oração, a nossa vida na palavra. Amém, amado? Porque isso vai nos fortalecer. Agora, irmãos, é interessante. Nós vamos ver que muitos irmãos, eles estão tristes, cabisbaixos, com medo. E como eu te falei, medo, irmãos, é fé no diabo. Você está aqui? E Paulo vai dizer que nós não recebemos espírito de medo quando ele está escrevendo para Timóteo. Ele diz: Deus não te deu espírito de medo, mas Deus te deu espírito de ousadia. Diga comigo, ousadia. Ele diz moderação, e ele fala sobre amor. Sabe, irmãos, o que é ousadia? É permanecer firme independente das circunstâncias. Ousadia, irmãos, é permanecer motivado quando a empolgação passa, porque vai vir desafios, mas você precisa permanecer firme. Eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer situação. Eu sei ter e eu sei também não ter. Você está aqui? Amém? Diga: eu aprendi. Então só tem como você pressionar o diabo, irmãos, amém? Fazendo o contrário daquilo que ele tem feito com você. Amém, amado? Enquanto mais o diabo te pressiona a andar com medo, irmãos, anda em fé. Amém, amado? Porque fé, irmãos, chama a atenção de Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Não é opcional. Há uma necessidade daquele que se aproxime de Deus, creia, acredite, desenvolva um relacionamento de crença com Ele. Amém, amém? Creia que Ele existe, mas também creia que Ele é um galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Amém? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A sua busca está gerando galardões. Galardões, amém? A sua busca está gerando recompensa. Amém? Mas vamos lá avançar um pouquinho. Muitos estão perdendo, isso é uma citação do irmão Reagan no livro dele, Maior Glória. Muitos estão perdendo o zelo pela palavra e pela mensagem da fé. Para muitos dos nossos jovens hoje, aquela mensagem da fé é apenas conhecimento mental. Não é real para os seus corações ou espírito. E sabe, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Porque muitas vezes nós fomos encontrados pela fé. A mensagem da fé nos encontrou em uma determinada estação da nossa vida. E foi tão libertador, foi tão poderoso. Mas às vezes o tempo vai passando e a gente já não tem aquela mesma vibração, aquela mesma força. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A mesma fé que te encontrou anos atrás é a mesma fé que vai te impulsionar para frente. É a mesma fé que te mantém firme. É a mesma fé, irmãos, que todos os dias tem trabalhado ao teu favor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não dorme. Agora, se Deus não dorme, irmão, para que você ficar acordado? Amém, amado? Para que você ficar ansioso, preocupado? Amém, amado? Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, independente de. Amém? Deus entende o teu choro, Deus entende o teu sofrimento, porque a Bíblia vai dizer que Deus ele se esvaziou, amém? Ele veio como servo, ele passou por aquilo que eu e você passou, mas Deus só responde à nossa fé.
Alô? Amém, amado? Porque a única forma de Deus nos responder, irmãos, é permanecermos na fé. Abre comigo em Lucas 5. Aleluia, Deus é bom. Olhe para alguém e diga, glória a Deus. Lucas capítulo 5. Aleluia. 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 E sabe, irmãos, eu tive o irmão Rega chamando de mini visão, mas eu tive uma percepção desses últimos dias. E eu via, irmãos, tipo um demônio. E eu via ele com um extintor. Sabe, aí eu fiquei pensando sobre aquilo, eu fiquei meio pensativo, né? E eu fiquei meditando para ver se não tinha sido algum desenho que eu estava assistindo com o Gilson. Você está aqui? Amém? Mas, irmãos, eu sei, uma das coisas que nós precisamos entender é que existem coisas que são espirituais, existem coisas que são naturais. Você está aqui? Mas sabe, irmãos, eu tive uma percepção no meu espírito como um demônio segurando um extintor. E sabe qual é a função do extintor, irmãos? Apagar o fogo. Sabe, irmãos, se nós não tivermos cuidado, o diabo vai apagando aquela empolgação, aquele fogo, o fogo da palavra. O diabo vai roubando a fé do nosso coração, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Irmãos, para de ouvir quem está falando negativo. Se você quiser saber o que o diabo está fazendo, irmãos, a própria Bíblia já diz, matando, roubando e destruindo. Isso não mudou a forma, mas, irmãos, a essência é exatamente isso. Por isso que você vê tantas pessoas aí desesperadas. Amém. Mas, amada, a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. A Bíblia diz que, irmãos, sobre nós repousa a presença e a graça e o favor de Deus. Aleluia. Amém, amado. Esse é o tempo, irmãos, onde a igreja ela vai provar de uma prosperidade que ainda não provou, irmãos. Deus está transferindo riquezas para o povo de Deus. Você não está crendo não, mas eu estou crendo, irmãos. Eu vou prosperar como nunca, irmãos, por causa da graça e do favor de Deus. Amém, amado? Não vamos baixar a guarda, mas vamos avançar por causa do horário. Lucas 5:17 vai dizer, olha, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Aleluia. Diga, versículo 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procurava introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Versículo 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram um leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Agora presta bem atenção, irmãos. Isso não é uma história da Disney. Você está aqui? Isso não é um filme da Netflix. Não. Isso é uma verdade. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e havia um poder para curar disponível. Agora, a Bíblia vai dizer, irmãos, que havia uma multidão naquele lugar. E alguns amigos trouxeram um paralítico. Amém? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que tentaram entrar de alguma forma e não conseguiram. Sabe, você precisa se cercar de pessoas de fé. Amém. Esse paralítico não podia andar, irmãos, mas ele encontrou alguém que podia levar ele até Jesus. Você está aqui? Por isso que você precisa, amém, você precisa andar com pessoas que falam fé. Você precisa ouvir fé. Você precisa cantar fé. Você precisa ver fé. Por isso que o pastor começou aqui dizendo, olha, você precisa vir para o culto de oração. Porque quando você está congregando, irmãos, você está se armando. O apóstolo Paulo ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortaleza. Sabe, irmãos, eu sei que todos nós passamos pelo processo aí da pandemia. E eu tenho certeza, irmãos, se não fosse a palavra, amém, muitas pessoas, ainda mais pessoas tinham perdido a vida. Mas muitas pessoas foram salvas por causa da palavra. Foi a palavra que te trouxe até aqui. É a palavra que tem te sustentado. Amém, amado? Agora, esse homem que tinha uma deficiência, ele precisou ter amigos que falassem fé. Amém, amado?
Não perca tempo com pessoas que estão falando incredulidade, irmãos. A não ser que você evangelize elas. Mas eu vou te dizer uma coisa, você precisa andar com pessoas de fé. Porque se ele não tivesse cercado de homens de fé, irmãos, essas pessoas tinham olhado, ele tinha olhado, tinha dito, rapaz, existe um poder disponível de cura. Mas como eu vou até lá? Como eu vou chegar se eu sou paralítico, se eu não consigo andar? Quem vai me colocar até lá? Sabe, irmãos, ande com pessoas de fé. Amém. Agora presta bem atenção. Pessoas de fé não se intimidam quando dificuldades aparecem. Sempre vai haver situações para vencermos na nossa vida, irmãos. Sempre vai haver desafios, mas pessoas de fé não ficam intimidadas. Amém, amado? A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Amém, amado? Aleluia. Agora, versículo 19 vai dizer, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado. Em outras palavras, irmãos, eles subiram em cima da casa. Agora, irmão, presta bem atenção. Era um paralítico. O problema não era subir, era como ia subir o paralítico. Você está aqui? Amém. Agora, eles poderiam ter dito, rapaz, a gente chegou até aqui, mas, meu Deus, não dá não. Tem muita gente, vamos ver se no final... Não, amado. Amém, a fé, ela segura, ela crê até o final. Não é crer para acontecer, é crer até acontecer, porque vai acontecer. Agora, a Bíblia diz que eles subiram esse paralítico por cima da casa. Por isso que você precisa andar por fé, com pessoas de fé, irmãos. Porque pessoas de fé, em alguns momentos, elas vão te levantar e vão dizer, ei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo essa situação, eu entendo isso, mas deixa eu te dizer o que é que a Bíblia diz. Você precisa ter pessoas na sua vida, irmãos, que não diz o que você quer ouvir, mas que diz o que a Bíblia diz. Amém, amado? Às vezes as pessoas não vão resolver teu problema, mas elas vão liberar uma palavra que pode dar um start na tua vida. Elas vão liberar uma palavra, irmãos, que pode te motivar, te colocar em movimento. Amém. Que pode mexer com aquilo que está dentro de você. Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. A fé sempre encontra uma forma. Diga, a fé sempre encontra uma forma. Eu posso não conseguir mudar o que está por fora, mas eu não vou permitir que aquilo que está por fora afete quem eu sou. Eu não vou permitir que uma situação, por mais avassaladora que ela seja, ela é real, ela me torne uma pessoa crítica. Não. Eu vou andar em alegria, independente de qualquer coisa. Eu vou andar em paz, independente de qualquer coisa. Eu vou andar firme no que Deus falou. Eu não sei porque não deu certo ontem. Eu não sei porque não deu certo o mês passado. Eu também não sei porque não deu certo o ano passado. Mas eu sei uma coisa. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém, amado? Aleluia. Porque, irmãos, isso precisa estar dentro de nós. Porque estações passam, pessoas passam, mas a palavra de Deus se cumpre. Amém. Quando Davi encontra com um gigante, irmãos, ele chama de incircunciso. Aquele que não tem aliança. Sabe, irmãos, a falta na sua vida é incircuncisa. A doença na sua vida é incircuncisa. Amém, amado? Opressão, depressão, ansiedade é incircuncisa. Amém, irmãos? E nós precisamos nos levantar na fé, porque a fé funciona. Amém. Irmãos, eu tenho falado isso por onde eu tenho passado. Nós somos o resultado, irmãos, de um homem de fé. Havia todo um cenário montado pelo diabo, dizendo, olha, esse menino não vai dar certo, ele tem uma deformidade no coração. Ele tem uma doença no sangue. Esse menino é só esperar o momento dele morrer. Agora, presta bem atenção nisso. Quando o irmão Rega, ele conta no livro dele, ele disse que ele encontrou a Bíblia da avó dele, uma Bíblia metodista, e ele encontrou Marcos 11, 23. Sabe de algo, irmão? Você precisa encontrar o seu versículo. Você precisa encontrar o momento onde Deus fala com você e diz, ei, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Eu sou a tua fonte.
Eu sou aquele que tem guardado a sua vida. Eu sou aquele que tem te protegido. Amém, irmãos? Agora, havia um cenário de morte montado. A Bíblia diz, o irmão Rega diz, irmãos, que ele era magro, não tinha força de se levantar da cama. Mas quando ele encontrou com aquele versículo, irmãos, ele disse: não pode um homem de 16 anos, um jovem de 16 anos, está deitado na cama às 10 horas da manhã. Eu vou me levantar na fé. Agora presta bem atenção, irmãos, porque ele se levantou, porque o diabo não conseguiu matar aquele homem, irmãos. Ele começou a pregar fé por todos os Estados Unidos. Ele começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o mover do Espírito. E aquele homem causou um avivamento, irmãos, que até hoje tem incendiado todo mundo. Foi aquele homem que alcançou a vida do pastor Bud. Foi aquele homem que, por meio de uma profecia, irmãos, falou sobre uma escola chamada Rema Brasil. Foi aquele homem que me encontrou na favela da Cachoeira, lá em Campina Grande, irmãos. Ele não sabia, ele achava que aquilo que estava acontecendo nele só dizia respeito a ele. Mas aquilo que estava acontecendo nele, irmãos, ia refletir em mim e em você. Quando você se levanta em fé, irmãos, aquilo que acontece em você vai refletir em outras pessoas. Existe um vírus, irmão, sendo dissipado aí. Vai faltar, a crise está grande, mas a palavra diz: é só a tua fonte. Quem tem uma fonte não tem falta. Amém, amado? Enquanto pessoas estão semeando um vírus, irmãos, nós precisamos entender que nós carregamos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Olha para alguém e diga: você está perfumado de fé? Qual cheiro você está exalando? Amém, amado? Amém. Aleluia. E sabe, irmãos, vai ter momento, e eu gosto de citar isso. Vai ter momento, irmãos, que você não vai ter um cenário totalmente favorável. Mas sabe o que é fé, irmãos? É você mover o cenário. Amém? Amém ou não? O irmão Hegel, ele disse, quando ele se levantou, irmãos, a família dele ficou abismada. Queria jogar ele de volta na cama, queria colocar ele na cama porque ele era um menino doente. Mas sabe, irmãos, ele entendeu que cura fazia parte do processo da salvação. Que cura fazia parte do processo da redenção, do pacote da redenção. Sabe, irmãos, quando você se levanta em fé em algumas situações, as pessoas vão olhar e dizer: por que você está rindo? Por que você está feliz? Por que você está assim? Por que você está assado? Irmãos, saiba de algo, irmãos. Não deixa que ninguém nem nada roube a fé que está no teu coração. Amém? Eu tenho motivos, irmãos, para estar feliz. Eu tenho motivo para estar alegre, irmão. Eu tenho motivo, irmãos, de sobra, irmãos, para não desistir do que Deus me falou, independente de qualquer coisa. E sabe, irmãos, uma das coisas que você vai aprender na vida de fé é que vão ter fases que parece que nada está acontecendo. Parece que nada está se movendo. Parece, como nossos irmãos da Assembleia de Deus diz, parece que o céu está de bronze, mas só parece, irmãos. O céu continua azul, o favor de Deus continua sobre as nossas vidas, a graça de Deus continua sobre nós. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo, eu acredito que é o 17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém. Se você recebeu a abundância da graça, o que é graça, irmãos? Favor de Deus. Você é favorecido em todas as coisas. Aonde você coloca as suas mãos dá certo, irmãos. O favor de Deus está sobre a sua vida. Amém, irmão. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava orando há alguns anos atrás, isso fazia algum tempo. E eu estava dizendo: Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque vai chegar um momento que o meu dízimo vai ser, amém, que o meu dízimo vai ser o meu salário. E sabe, irmãos, o tempo passou e isso se cumpriu. Em uma fase era meu salário, mas meu salário passou a ser meu dízimo. Você está aqui? Aleluia, diga: Deus é bom. Não importa, irmãos, o que o mundo está gritando. Amém? Fica com o que Deus falou com você. Nós precisamos guardar nosso coração e nossos ouvidos. Uma das coisas mais importantes na vida de fé, irmãos, é você guardar seus ouvidos. Alô? Amém, amém. Paulo vai dizer: temos o mesmo espírito da fé. Eu criei.
nós também cremos, por isso falamos. E o que nós falamos? Fé. Vamos avançar um pouquinho mais. Aleluia. Vendo-lhes a fé. Diga, Jesus viu a fé. Agora a fé no coração. Agora a Bíblia diz como Jesus viu a fé. Porque, irmãos, a fé ela se manifesta na atitude. Alô? Fé no coração, mas ela se manifesta na atitude. Uma pessoa de fé, ela não está cabisbaixa, preocupada, com medo, dentro de um quarto, sem querer receber ninguém, sem querer ouvir nada, sem querer comer, sem querer beber. Não, irmãos. Uma pessoa de fé, ela está olhando para frente e dizendo, rapaz, eu não estou sentindo vontade, está doendo, mas eu vou permanecer fiel ao Senhor. E no último culto eu contei para você isso aqui. Quando Gilson nasceu, enquanto Luísa dizia está doendo, o médico dizia está nascendo. O corpo estava doendo, mas o médico estava dizendo está nascendo. Existem coisas em você que pode estar doendo, mas Deus está dizendo, ei, está nascendo. Agora com o que você vai ficar? Com a dor, com aquilo que está nascendo. Porque uma vez quando nasce, irmãos, você se esquece totalmente da dor. Não é assim que a Bíblia diz? Amém, amado? Eu me lembro que quando Gilson nasceu, Luísa já tirou os olhos de mim. Amém, disse, me dê meu filho aqui. Amém, amado? Diga, está nascendo. Aleluia. A fé é vista por meio do que falamos e como nos comportamos. E fé é quando nós nos apoderamos da realidade do céu. E essa realidade colide violentamente com a realidade ao nosso redor. Pois um reino inferior não resiste. Você está aqui? Se apoderando com aquilo que Deus falou. Se apegando com o que Deus falou. Amém, amado? E aquilo que Deus falou, irmãos, vai bater contra aquilo que o mundo está dizendo. Amém, amado? Por isso que a Bíblia vai dizer que a unção despedaça jugo. Existe um poder em você. Existe um poder em nós, irmãos, que despedaça todo jugo e todo peso. Não ande pesado. Amém, amado? Amém ou não? Eu ia brincar, mas eu não vou não, amém? Mas não ande pesado. Amém? Abre comigo em Atos capítulo 14, por favor. Pastor pode vir aqui. Ainda bem que o pastor não anda pesado, amém? Pode tocar aqui para nós. Amém? Aleluia, Deus é bom, é não? É, aquela. Aleluia. Vê uma música de fé boa aí, pode ser do apóstolo Eliezer, por favor. Amém. Aleluia. Atos 14, por favor. Qualquer uma que o senhor quiser, ok? Eu só dei uma sugestão. Amém, gente. Atos 14, 6. Diga, seja feliz. Sabe, irmãos, nós precisamos sermos felizes. Amém. Atos 14, 6 diz. Sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidade de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o evangelho. Diga evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Diga boas novas. Sabe qual é a nossa função, irmão? Anunciar boas novas. Amém, amado? Nós não precisamos anunciar os problemas. Não, irmãos, os problemas, o diabo já faz isso. Nós somos, irmãos, pessoas que anunciamos as boas novas. Quando você encontrar um pobre, você precisa dizer para ele, você não tem que ser mais pobre. Você está aqui? E amado, presta bem atenção. Em uma fase da nossa vida, nós éramos muito pobres. Pobre e miserável de uma certa forma. Amém? Pobre, irmãos, não tinha nada. Nem para tomar café, nem para comer, nem para almoçar, nem para jantar. Em uma determinada fase, eu até me lembrei isso esses dias. Minha mãe estava lá na nossa casa e a gente conversando. Eu me lembro que uma vez minha mãe me levou no hospital e o médico disse, olha, vai ter que comprar esse medicamento. E ela disse, não tenho como comprar esse medicamento. Aí o médico disse, então vai ter que deixar ele internado porque o hospital vai dar esse medicamento a ele. Você está aqui? Agora, presta bem atenção. Essa era uma realidade natural naquele tempo. Mas quando a palavra me encontrou,
e eu só tinha 16 anos de idade. Eu descobri que eu não precisava ser mais pobre. Eu descobri que a pobreza, irmãos, amém, ela tinha se tornado uma cultura. Por isso da importância do rema. Porque quando eu tive a primeira matéria chamada Fundamentos da Fé com o pastor João Roberto, e ele começou a ensinar os princípios da fé, na minha mente, irmãos, eu era apenas um jovem, mas na minha mente eu dizia, isso não pode ser verdade. Não tem como ser verdade. Porque se for verdade, eu estava vivendo uma vida totalmente enganado todo esse tempo. E ele ensinou sobre a importância de você confessar, sobre a importância de você declarar. Você está aqui? A quarta ou a quinta matéria foi uma matéria chamada Oração que Prevalece, com a professora Marta Pessoa. Espetacular. E eu descobri que Deus ouvia a minha oração. Eu descobri do poder da oração. Eu descobri na matéria Justiça de Deus quem eu era em Cristo. A realidade que tinha acontecido dentro de mim. Você está aqui, irmãos? E presta bem atenção. No rema na minha vida naquele tempo, era como cavando, tirando estruturas que foram firmadas, tirando uma cultura desgraçada. Irmãos, depois do rema, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu sei porque sei que para onde eu for, aonde eu estiver, a bênção do Senhor vai estar lá. Intervenções divinas vão estar lá. Intervenções divinas estão lá. Você não está só. Se o diabo está gritando para você altamente, esse é um tempo de uma grande crise. Ei, deixa eu te dizer, Deus está dizendo, eu continuo sendo teu pastor. Eu continuo sendo a tua provisão. Eu continuo sendo o teu El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. O Deus que supre, o Deus que nutre e o Deus que satisfaz. A Bíblia diz que José, irmãos, ele prosperou quando ele era servo de Potifar. A Bíblia diz que José era próspero quando ele estava como prisioneiro. De fato a Bíblia vai dizer que a prisão prosperou por causa da prosperidade que estava na vida de José. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Não importa o estágio da vida que você está, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Amém? Portas vão se abrir em 2025 que não se abriram ainda. Eu vejo Deus te favorecendo de uma forma extraordinária. Deus te encontrando em lugares que só Deus poderia encontrar. Você está aqui? Eu estou profetizando, irmão, sobre sua vida. Oh, aleluia. Cadê a minha Bíblia? Está aqui. Eu quero encontrar um texto. O Senhor é bom. Bem que eu poderia saber cantar, né? Amém, pastor? Aleluia. Aleluia. Agora presta bem atenção. Atos 14. Ele vai dizer, versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem. Diga comigo, costumava estar sentado certo homem. E sabe, irmãos, quando eu li esse texto em algum tempo da minha vida, como foi libertador? Porque existe uma expressão aqui bem interessante, costumava. Estar naquele lugar virou um costume, virou uma cultura, virou uma estrutura. Então era normal, aquele homem ia dormir e ele acordava para ir exatamente para aquele lugar. Que lugar era aquele? Um lugar de impossibilidade, de limitação, um lugar de dependência. Costumava em Listra, costumava estar sentado certo homem. A Bíblia não cita o nome dele. É interessante isso.
Mas a Bíblia diz que esse certo homem, essa pessoa que a Bíblia não citou o nome, era uma cultura, era um costume dele. Ele estava sempre naquele mesmo lugar, sem uma perspectiva. Muitas pessoas passavam por ele, irmãos, mas ele continuava naquele lugar. Oh, paralítico desde o seu nascimento. Presta bem atenção. Ele nasceu, irmãos, paralítico. Amém? Ele nasceu com algumas situações que o impedia de avançar. E ele encontrou um lugar chamado Listra, aonde ele era costume, era o ponto dele. Agora, esse homem ouviu Paulo. Diga Paulo. Nós aprendemos dentro do Rema, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir. Ela permanece pelo meditar. E ela se desenvolve pelo praticar. Essa é a essência da matéria, fundamentos da fé. Então, a fé ela vem pelo ouvir. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Se você ouve a palavra, isso vai gerar fé em você. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias, um vídeo esses dias sobre os ETs de Varginha. E por alguns segundos eu fiquei acreditando. Eu digo, rapaz, será que existe um ET? Porque aquilo que você se expõe, você vai crer de alguma forma. Agora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, fé é gerada no teu coração. Eu não sei se eu tenho fé, você tem fé. Porque a palavra, quando é ensinada, fé é gerada no teu coração. E essa fé que é gerada, ela precisa ser desenvolvida. Como? Quando você medita nessa palavra. E como é meditar? Amém, amado? Josué 1:8, ele vai dizer: medita nessas coisas dia e noite, para que te vá bem. Então existe uma forma de ir bem. Como? Meditar na palavra dia e noite. Amém. Agora, presta atenção nisso. Esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo estava falando? Isso é importante. Paulo poderia estar dizendo, rapaz, o negócio eu me converti, eu encontrei, eu tive uma visão, e eu recebi Jesus, e depois disso aí o negócio apertou para mim, porque eu estou sendo perseguido, eu estou apanhando, por onde eu estou passando, as coisas tá difícil. Os discípulos que andaram com Jesus estão me resistindo. Não, Paulo não estava falando isso. Paulo estava falando a palavra. Mesmo que isso fosse uma realidade, mas Paulo estava ensinando a palavra. Que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé. Presta atenção. Paulo viu que ele possuía fé. Se fé no coração, como eu vou enxergar fé na vida de João? Porque fé no coração. Alô? Paulo, a Bíblia diz que Paulo, fixando nele os olhos, isso quer dizer, algo chamou a atenção de Paulo para que Paulo olhasse para ele. Ele não, licença aqui, por favor. Ele não estava ouvindo a palavra assim. Não. Houve algo diferente, ao ponto de Paulo fixar os olhos nele. Quando Paulo pregava, eu veia a percepção que eu tenho é que esse aleijado, que era uma cultura, que era um costume, estava lá, naquela mesma posição de aleijado. Ao ponto que Paulo olhou e disse, há fé nesse homem, há fé nesse homem, há fé nesse homem. Há fé nesse homem. Deixa eu te dizer, hoje uma cultura vai ser quebrada na sua vida. Fixando nele os olhos, viu que havia fé nele. Aleluia. Aleluia. Para ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você não precisa andar com medo, você não precisa andar preocupado. A fé que opera em você é a mesma fé que vai te impulsionar. Eu vou dizer isso pelo Espírito.
Talvez algumas coisas em 2024 não deram certo. Para de ficar procurando porque não deu certo. É tempo de você avançar para aquilo que Deus tem para você em 2025. Porque no lugar da vergonha vai vir dupla honra sobre você. E eu estou dizendo isso pelo Espírito, irmãos. Talvez algumas coisas, talvez financeiramente algumas coisas não deram certo. Mas 2025 será o ano de uma chave sendo girada na sua vida financeira. Será um ano de uma chave sendo girada. Deus te posicionando naquilo que Ele tem para você. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Ei, existe o melhor dessa terra para o povo da fé. É o melhor que Deus tem para você. Você não vai ser dependente de medicamento, de terapia. E eu estou dizendo isso pelo Espírito. Eu declaro um basta. Eu declaro sintomas desaparecendo do teu corpo por causa da fé. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Ramachandaramas. O Senhor é bom. Versículo 10 vai dizer: disse-lhe em alta voz. Diga comigo, disse-lhe em alta voz. Agora, sabe o que é bem interessante? A Bíblia não diz que Paulo apenas disse. Não, a Bíblia diz que Paulo disse em alta voz. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Existem situações que você precisa gritar mesmo. Eu vou dizendo, existem situações que você precisa gritar mesmo. Não tem nada a ver, irmãos, porque o poder de Deus vai ser maior, não. Mas você precisa ouvir o que você está dizendo. Se lembra que eu falei como pressionar o diabo? Enquanto o diabo está gritando, vai faltar, você vai dizer, ei, não vai faltar, vai sobrar. O que Paulo disse, apruma-te. Fica de pé. Irmãos, não fica prostrado em algumas situações que o diabo tem se aproveitado. Eu não sei se foi aqui ou foi em outro lugar, eu falei. Mas sabe, irmãos, muitas coisas começam no natural, mas o diabo se aproveita para aprisionar pessoas. Você está aqui? Uma dor, ela pode ser uma consequência de uma negligência natural, mas o diabo pode aproveitar para colocar dores e mais sintomas, e daqui a pouco você está envolvido com espírito de medo. Você está aqui, amado, com um diagnóstico terrível. Alô? Tem coisa que começa natural, mas o diabo aproveita a oportunidade. Pastor, me mostra isso na Bíblia, rapidamente. Quando Jesus foi tentado, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado. 40 dias não comeu. Você está aqui? E teve fome. Diga, teve fome. Agora a Bíblia deixa bem claro que Jesus passou 40 dias sem comer, teve fome. Por que o diabo não chegou no 38º ou no 39º? Por que o diabo só chegou quando completou os 40 dias? Porque teve fome. Uma situação natural se apresentou e o diabo disse aqui, ó, pode ficar tranquilo, eu vou resolver. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não é assim? Nem só de pão viverá o homem. O que é que Jesus está dizendo? Ei, existe algo natural que é real. Eu estou com fome, mas eu não dependo só disso. Eu não dependo do natural, eu dependo dele. Eu não dependo do que eu estou vendo, eu não dependo do que eu estou sentindo, eu dependo do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo o transportou ao pináculo do templo e disse, joga daqui, e você vai dar ordem aos anjos, e eles vão te sustentar. Agora Jesus disse, também está escrito. Sabe, irmão, você precisa saber o que também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia.
Sabe o que é isso, irmãos? É você entender que o que Deus falou é uma verdade independente de qualquer coisa. O que Jesus estava fazendo? Pressionando o diabo. Pressionando o diabo. Pressionando a situação. Pressionando a circunstância. Eu sei que às vezes, e eu quero equilibrar isso. O irmão Rega fala sobre 3 tipos de igreja: a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja derrotada, que é um dos livros que você precisa ler. E nós não somos uma igreja militante, amém? Nós não estamos brigando com o diabo, não, porque nós entendemos que nós estamos acima. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre toda seta do inimigo, e dano algum vos causarão. Então nós não estamos batalhando com o diabo, porque o diabo é um inimigo vencido. Mas a Bíblia também diz para não ignorar os seus ardis. Então o ponto de equilíbrio é entender: existem coisas que é o diabo, existem coisas que sou eu. E existem coisas que eu preciso saber o que Deus disse ao meu respeito. Porque quando eu sei o que Deus disse ao meu respeito, eu me posiciono com aquilo que Deus disse ao meu respeito. Dê o que der. Você está aqui? Vamos. O Senhor é bom. Apruma-te sobre os pés. Ele saltou e andava. Diga, ele saltou. Chegou o tempo de você dar alguns pulos. Às vezes as pessoas dizem: mas rapaz, por que o povo ri na igreja? Por que não? Eu vou em muitas igrejas, mas quando eu vou no Verbo da Vida, por que as pessoas riam? Amém? Por que isso? Para que isso? Sabe, irmãos, porque nós entendemos que nós somos em Cristo. É melhor estar rindo do que chorar. Amém, amado? Porque o sorrir ou o rir, irmãos, é uma reação ao poder ou à unção que nós estamos recebendo. É uma manifestação da nossa fé. É nós dizendo ao Senhor e dizendo: eu creio no que você disse. Você está aqui? Talvez algumas pessoas possam dizer: mas para que isso? Agora, para que gritar diante de umas muralhas? E Deus mandou o povo gritar. Alô? A Bíblia vai dizer que Jericó estava sitiada, estava cercada. Havia um espírito de medo naquele povo. Agora presta atenção, a Bíblia vai dizer que o povo começou a rodear a cidade. Mas em um determinado momento Deus disse: grita. E eu quero te dizer isso. Não retroceda. Não permita que o diabo grite mais alto do que Deus está falando no teu coração. E eu vou fechar com esse texto. No mundo há muitas vozes. Todas elas têm um significado. Quem nós estamos ouvindo? Alô? Eva ouviu a serpente, pecou. Davi ouviu seu corpo, sua carne, e pecou. Jesus decidiu ouvir Deus e permaneceu fiel e nos comprou com o seu sangue. Quando você pegar a sua ceia hoje, seu cálice, você vai levantar e vai olhar para você, para as circunstâncias, e vai dizer: eu sou filho do Deus vivo. Sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça, e não terá fim. Ele é bom. Você pode ficar de pé, irmãos. Aleluia, Deus é bom. Você pode fechar seus olhos. Uma das coisas que o irmão Rega cita no livro, um livro dele chamado Compreendendo a Unção, que é um livro maravilhoso.
Ele disse que existem ambientes onde a unção está disponível para nos alcançar. E sabe, você precisa aprender a desfrutar dessa unção. E eu queria fazer um pequeno apelo. Se você está aqui e você está sendo pressionado, principalmente nessa área financeira, eu queria orar por você. Vem aqui na frente. Principalmente a área financeira. Existe uma unção disponível para isso. Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Eu queria que os ministros, pastores que estão aqui, venham para frente para nós orarmos pelo pessoal, para sermos um pouco mais rápido e bem específico. Oh.